A última virada da máquina. Curitiba, janeiro de 2023, Rua Augusta 347. Sol fraco, aquele que não esquenta a alma, só ilumina a poeira dançando no ar. Eu, João Batista, sim, o nome é pesado, mas minha mãe jurava que ia me proteger. Estava há 12 anos operando a máquina 7 da usina têxtil Santa Maria, no bairro Boqueirão. 12 anos ouvindo o ronco dos motores, cheirando óleo queimado e sentindo a vibração dos teares no peito. 12 anos rezando para Nossa Senhora Aparecida, porque operador de máquina não tem santo protetor oficial, mas ela sempre me pareceu a mais próxima de quem vive entre engrenagens e fios de vida. Naquela sexta-feira, véspera do carnaval, sim, em Curitiba a gente brinca, mesmo que não seja como no Rio, o turno estava mais pesado. A chefia tinha apertado para entregar um lote de tecido para uma fábrica de fantasias em São Paulo. Tem que sair hoje, Batista, senão o pessoal vai desfilando pelado, gritou o seu Lima, o encarregado, enquanto ajustava o boné da Chapecoense. Eu ri, mas o suor na testa não era do calor. A máquina 7 estava esquentando demais. O manômetro marcava pressão acima do normal e o barulho, Deus me livre, parecia um trator engasgado. Tá ouvindo isso, Zé? Perguntei pro meu parceiro de turno, um baixinho magro que mastigava chimarrão como se fosse a última cuia da vida. Tá, ó circunflexo loucão, mas se parar agora o Lima nos esfolia vivo. Ele cuspiu no chão, mania de gaúcho que nunca largou. Eu sabia que tinha que parar. Regulamento dizia, pressão acima de 4,5, desliga e chama manutenção. Mas o relógio marcava 16h47 e às 17h00 o turno acabava. Só mais um pouco, pensei. Afinal, quem nunca empurrou com a barriga uma vez ou outra? Foi quando a luz piscou. Não foi um apagão, foi uma visão. Um clarão branco, como se alguém tivesse jogado uma lâmpada de 1000 watts nos meus olhos. E no meio daquele brilho, ela, Nossa Senhora Aparecida, não como nas estampas, mas viva, com o manto azul esverdeado tremulando como se estivesse debaixo d'água. Os olhos dela, caramba, eram como os da minha avó quando me pegou roubando goiabada da despensa. Sério, mas cheios de pena. João, desliga. Não foi uma voz, foi um saber, como quando você acorda de um sonho e sabe que tem que ligar para alguém. Mão trêmula, coração a mil, eu joguei a alavanca de emergência. Bom, a explosão foi surda, como se o chão tivesse engolido o som. A máquina 7 cuspiu uma bola de fogo azulada, que lambeu o teto e morreu no mesmo segundo. O cheiro de queimado encheu o galpão. Os alarmes começaram a uivar e o Zé se jogou no chão como se fosse um exercício de guerra. Porra, Batista, quase morremos, ele gritou tossindo. Eu não conseguia tirar os olhos do lugar onde ela tinha estado. Não tinha mais nada, só a parede suja de graxa e um calendário da Brahma de 2021. O seu Lima chegou correndo, o boné torto de desespero. Que merda foi essa? A produção. A produção tava para explodir na nossa cara, seu Lima, o Zé cuspiu ainda de 4. Os bombeiros chegaram em 20 minutos. O engenheiro da manutenção, um cara pálido chamado Doutor Soares, examinou a máquina e virou para mim com uma cara de quem tinha visto o diabo. Batista, o cilindro de ar comprimido estava para estourar. Se você não tivesse desligado exatamente quando desligou, essa usina viraria churrasco. E você, ele engoliu seco, você estava em cima do ponto de ruptura. Eu não contei para ninguém sobre ela, não naquele dia. Mas na hora do almoço, no boteco do seu Nelo, aquele na rua Desembargador Mota, que faz pastel de carne com cheiro de céus, eu pedi uma cerveja e fiquei olhando para o santinho de Nossa Senhora que minha mãe tinha colado no meu crachá. Tá quieto, ó circunflexo Batista. Parece que viu fantasma, disse o Zé, enfiando um espeto de frango na boca. Vi sim, Zé, Vi sim, Zé, e o pior, eu xinguei ela de tudo que é nome. A cerveja gelada queimou na garganta. O Zé quase engasgou com o frango, tossindo entre risadas. Xingou Nossa Senhora? Caramba, Batista, tu tá pedindo para ser fulminado no meio da rua. Aqui em Curitiba já tem temporal que derruba a árvore na Rua 15. Imagina se a santa resolve te dar um recado. Eu não ri, não tinha graça, porque eu sabia que ela tinha me ouvido. Tudo começou na segunda-feira de carnaval, dia 20 de janeiro de 2023. Um sol fraco, daquele que não esquenta nem o asfalto da Augusta, mas deixa o ar pesado como chumbo. A usina estava cheia de gente de folga, uns já bêbados desde o almoço, outros só esperando a hora de cair no bloquinho da rua 24 horas. Eu, como sempre, estava preso na máquina 7, a maluca, como a gente chamava. Um trambolho dos anos 80 que rangia, chiava e se desse na telha, parava no meio do serviço. Batista, se essa porcaria travar de novo, eu juro que chuto ela até o pinhão, rosnou o Geraldo, o supervisor, passando com um clipboard na mão. Tá bom, chefe, mas se travar é porque o cilindro de ar tá mais velho que a avó do Lula, respondi, dando uma batida no painel. Foi aí que tudo desandou.
A máquina começou a tremer. Não era o tremor normal, daquele jeito que a gente já está acostumado, era um sacolejo que fazia os parafusos saltarem no chão como pipoca. O manômetro do cilindro de ar comprimido estava no vermelho, agulha dançando como se tivesse vida própria. Eu já tinha visto isso antes, em 2018, quando o cara da noite quase perdeu a mão direita. Só que dessa vez eu estava em cima do ponto de ruptura. Desliga, Batista, desliga! Berrou o marinho, o aprendiz, pálido como papel de seda. Meus dedos tremiam. O botão de emergência estava a 2 metros de distância, do outro lado da esteira. Se eu corresse, a máquina podia explodir antes. Se eu não corresse, ia ser churrasco humano. E foi aí que ela apareceu. Não foi uma visão, não foi um anjo com asas e harpa. Foi só uma sombra no canto do olho. Uma mulher de vestido azul com as mãos juntas, como se tivesse sido pintada na parede suja da usina. E então uma voz não dentro da minha cabeça, mas dentro do meu peito, como se viesse do meu próprio coração. Agora, filho. Eu não pensei. Joguei o corpo para frente, esmaguei o botão com a palma da mão e caí de costas no chão, levado pelo impulso. A máquina chiou, soltou um jato de vapor que queimou o meu braço esquerdo e então silêncio. O marinho me puxou para trás como se eu fosse um saco de batata. Caralho, Batista, o cilindro estava prestes a estourar. Se tu não tivesse desligado exatamente agora, a gente estava todo frito. Eu não respondi. Estava olhando para o canto onde ela tinha estado. Não tinha nada. Só óleo, ferrugem e a luz fraca do sol entrando pela janela suja. No dia seguinte, eu não fui trabalhar. Fiquei em casa, na minha kitnet na Rua Augusta, 312, com a porta trancada e o santinho de Nossa Senhora Aparecida na mão. Minha mãe tinha me dado aquele pedaço de plástico quando eu arrumei o emprego na usina, há 10 anos. Filho, coloca no seu crachá, ela te protege. Eu tinha rido. Mãe, isso é coisa de velho. Agora eu estava ali com a mão tremendo, lembrando de cada xingamento que tinha jogado na cara dela nos últimos meses. Santa inútil, Nossa Senhora do Desemprego, se existe, porque eu tô nesse inferno. Cada palavra doía como se tivesse sido escrita a faca na minha pele. E o pior, ela tinha me salvado mesmo assim. Na sexta-feira, dia do bloquinho da Rua 24 Horas, eu estava no meio da multidão, com uma lata de cerveja na mão e o crachá com o santinho pendurado no pescoço. O Zé estava do meu lado, fantasiado de super-herói com uma capa de TNT, rindo como um louco. Ó circunflexo Batista, tu tá com cara de quem viu a morte, para de ser mudo, cara. Eu não conseguia falar, porque ali no meio daqueles bêbados cantando marchinha do pinguim, das crianças correndo com serpentinas, dos velhinhos na calçada tomando show. O silêncio entre as marchinhas. A cerveja estava morna, mas eu não conseguia tomar nem um gole. O Zé, com a capa esfarrapada balançando ao ritmo do samba, me cutucou de novo, dessa vez com o cotovelo sujo de glitter. Batista, tu tá doente, véi, ou é só ressaca moral? Eu não respondi, porque não era ressaca. Era o peso daquela manhã na usina, o cheiro de óleo queimado ainda grudado nas minhas roupas, a imagem da correia transportadora se rompendo como um chicote, a máquina engolindo o braço do menino novo, o Tiago, 19 anos, primeiro dia de trabalho. E eu, parado, congelado, até que algo me empurrou para trás no exato segundo em que o mecanismo se soltou, esmagando o chão onde eu estava. Nossa Senhora do Crachá. A mesma que eu tinha xingado na véspera, jogando o santinho no lixo do refeitório depois de mais um atraso no salário. A mesma que agora balançava no meu peito como um pingente de culpa. Batista, o Zé gritou, puxando minha camisa. Tá rolando uma briga ali na Augusta com a 24 Horas. Segui seu dedo apontando para o cruzamento, onde um grupo de foliões do bloco do tio São tinha se enfiado com os do sambão do povo. Garrafas voavam, uma mulher chorava e, no meio do tumulto, um cara de máscara de lobisomem arrastava outro pelo colarinho. Vamos lá, véi, isso aqui é carnaval, não guerra. O Zé já estava correndo e eu, como um idiota, segui. Mas quando cheguei perto, vi que não era briga de bêbado, era o Tiago. O menino estava com o rosto ensanguentado, a camisa rasgada no ombro, a mesma marca que a máquina tinha deixado nele pela manhã. E o cara da máscara era o Geraldo, supervisor da usina, o mesmo que tinha mandado o Tiago limpar a correia sem desligar a energia. Esse aí é nosso Batista. O Zé já estava com os punhos cerrados, mas eu segurei seu braço. Porque o Tiago não estava lutando, estava rindo. Batista, ele tossiu, cuspiu sangue no asfalto. Você não viu, né? Ela estava lá na máquina, segurando a correia para mim. Meu estômago revirou. Quem, Tiago? A senhora, a de azul. O Geraldo, percebendo que a atenção tinha virado para ele, tentou se soltar, mas 2 foliões o seguraram. Um deles, um velhinho de chapéu panamá, olhou para mim com olhos que pareciam saber demais.
Essa não é a primeira vez que ela aparece por aqui, moço. Ele apontou para o meu crachá. Você devia saber. O Zé, confuso, olhou para mim. Batista, que porra é essa? Eu não respondi, porque não tinha resposta. Só tinha o frio na espinha, o cheiro de cerveja derramada misturado com o de óleo queimado e a certeza de que algo muito maior do que eu estava acontecendo. E então, como se o universo quisesse provar que não estava brincando, as luzes da rua piscaram. 1, 2, 3 vezes. E no escuro, por um segundo, eu vi ela. Não era estátua, não era pintura. Era uma silhueta de azul claro parada no meio da rua, entre os foliões que não pareciam percebê-la. Seus olhos, se é que eram olhos, estavam fixos em mim. E ela sorriu. Não foi um sorriso de perdão. Foi um daqueles sorrisos de mãe quando o filho faz merda, mas ela sabe que ele ainda pode aprender. Depois as luzes voltaram. E ela se foi. O Tiago desmaiou, o Geraldo foi levado pela polícia. O Zé ficou me olhando como se eu tivesse virado um ET. E eu só conseguia pensar numa coisa. Por que eu? A usina dos milagres e das contas a pagar. No domingo, eu acordei com a cabeça latejando e o cheiro de café coado que vinha da cozinha da minha mãe. Ela estava sentada à mesa, folheando um jornal velho, quando eu entrei arrastando os pés. Filho, tu tá com cara de quem viu o diabo. Ela não levantou os olhos. Ou foi Nossa Senhora que apareceu dessa vez? Eu congelei. Como é que a senhora sabe? Ela finalmente olhou para mim, com aquele olhar que só mãe tem, o que enxerga até o que a gente esconde de si mesmo. Porque ontem à noite, enquanto tu tava aí, bêbado de preocupação, a vizinha da frente jurou que viu uma luz azul na tua janela. A usina dos milagres e das contas a pagar. A vizinha da frente, Dona Maricota, era conhecida no bairro por 2 coisas: suas rosquinhas de polvilho, que vendia na porta de casa aos domingos, e suas visões. Já tinha predito a enchente de 2011 na Rua Augusta, o incêndio no mercado municipal, e uma vez jurou que viu o padre da Catedral Basílica sorrindo durante a missa de 7º dia do seu Zé da padaria. Coisa que ninguém acreditou, porque o padre nunca sorria. Foi uma luz, moço, ela me disse mais tarde, enquanto eu tomava um café pingado na calçada, ainda de ressaca moral. Não era lâmpada, não era vaga-lume. Era como se alguém tivesse acendido uma vela do lado de fora do teu quarto, mas sem vento, sem nada. Só a chama azulada tremendo. Eu não acreditei. Ou melhor, não queria acreditar, porque se fosse verdade, significava que alguém tinha me ouvido na noite anterior, quando eu, depois de 3 doses de cachaça barata no boteco do China, na esquina da Rua Ébano com a Marechal Deodoro, xinguei Nossa Senhora Aparecida por ter me abandonado. Tá vendo isso aqui? Eu tinha gritado pro céu, sacudindo o contra-cheque amassado da usina termoelétrica. Isso não paga nem o aluguel do meu cubículo de merda, e eu trabalhando 12 horas por dia, suando pra caralho nesse inferno de máquina, enquanto os filhos da puta dos engenheiros tá lá no ar-condicionado, ganhando o triplo. E então, o pior, se tu existe mesmo, me prova, porque até agora só vejo a desgraça. Dona Maricota cruzou os braços, olhando pro meu rosto como se lesse as manchas de culpa nele. Pois então, meu filho, ela provou. O turno que virou pesadelo. Na segunda-feira, o sol fraco de janeiro mal conseguia furar a névoa que cobria Curitiba. A usina termoelétrica, lá no bairro do Umbará, parecia um monstro adormecido, com suas chaminés cuspindo fumaça branca contra o céu cinza. Eu entrei pelo portão dos fundos, onde o cheiro de óleo queimado e metal quente já me recebia como um soco no estômago. E aí, Zé, tá com cara de quem comeu e não gostou, e riu o Paulão, meu colega de turno, enquanto ajustava a máscara de proteção. Ele era daqueles caras que pareciam feitos de aço, um M90 de puro músculo, voz de trovão e uma fé inabalável em Nossa Senhora. Tinha até um adesivo dela colado no capacete. Tô de ressaca, cara, e não é de pinga. Respondi apertando os botões do painel de controle. A máquina 7, minha responsável, roncava como um leão velho, prestes a acordar de mau humor. Era um dia normal, ou deveria ser. Até às 14h30, quando o alarme soou. Um barulho agudo, como unhas arranhando metal, ecoou pela sala de controle. As luzes piscaram, os monitores tremeram e, de repente, a pressão no sistema disparou. A máquina 7, que já era instável, começou a vibrar como se fosse explodir. Caralho, Zé, a turbina tá superando! Gritou o Paulão, correndo para lá e para cá como um louco. Eu não pensei 2 vezes. Pulei do meu assento, escorriquei até o painel de emergência e comecei a girar as válvulas manualmente, tentando aliviar a pressão. Mas algo estava errado, muito errado. Não tá respondendo? Berrei, o suor escorrendo pela testa. Foi quando ouvi o estalo. Um som seco, como um osso quebrando, vindo do coração da máquina. E então, o pior, o indicador de temperatura subiu além do vermelho, ultrapassando todos os limites de segurança. Sai daí, Zé, vai explodir!
O Paulão me puxou pelo braço, mas eu não conseguia me mexer. Era como se meus pés tivessem sido soldados no chão. E então eu vi. Entre as faíscas e o vapor escaldante, uma sombra azulada se moveu. Não era fumaça, não era reflexo, era ela. Uma figura feminina envolta numa luz suave, como a que Dona Maricota tinha descrito. Não dava para ver o rosto, mas eu senti os olhos dela em mim. E ouvi, não com os ouvidos, mas dentro da minha cabeça, uma voz calma. Agora você corre. Não sei como, mas meu corpo obedeceu. Eu me joguei para trás no mesmo instante em que a caldeira estourou com um rugido que abalou os alicerces da usina. O chão tremeu como se o mundo fosse desabar. Uma onda de calor me atingiu nas costas, jogando-me contra o painel de controle. Vidros estouraram, alarmes berravam e o cheiro de metal queimado misturado a óleo invadiu meus pulmões. Eu rolei no chão, tentando me proteger, enquanto pedaços de ferro voavam como estilhaços de granada. Zé, caralho! O Paulão me arrastou pelos braços, o rosto coberto de fuligem, os olhos arregalados de terror. Ele sangrava do supercílio, mas não parecia sentir. Levanta, porra! A gente tem que sair daqui. Eu tentei me levantar, mas minhas pernas tremiam. A usina parecia um inferno. Chamas lambiam as paredes, o vapor sibilava como uma serpente e o barulho dos equipamentos desmoronando era ensurdecedor. De repente, lembrei daquela sombra azulada. Ela me salvou, mas por quê? O portão da Rua Augusta tá bloqueado, gritou o Marinho, outro operador, correndo em nossa direção com a camisa em chamas. O Paulão jogou nele um extintor que estava no chão e os dois se entreolharam, sabendo que não havia saída fácil. Foi então que eu vi, a porta dos fundos, a que dava para o pátio dos caminhões, ainda estava aberta. Mas entre nós e ela, uma parede de fogo crescia, alimentada pelo vazamento de combustível. Vamos por lá, eu apontei, engolindo o medo, não tinha escolha. O Paulão me olhou como se eu tivesse perdido a cabeça, mas o Marinho já corria na frente, tossindo, se cobrindo com um pano úmido. Eu respirei fundo e entrei atrás deles, sentindo o calor queimar minha pele. Corre, Zé, agora você corre. E então algo aconteceu. O fogo se abriu. Não foi como uma explosão. Foi como se uma mão invisível tivesse afastado as chamas, criando um caminho estreito, quase um túnel de ar fresco. Por um segundo, vi novamente aquele brilho azulado à frente, como se alguém estivesse guiando a gente. Não para caralho, o Paulão me empurrou e nós três caímos para fora no asfalto gelado do pátio. Atrás de nós, a usina rugia, mas estávamos vivos. 3 dias depois, eu ainda tremia. Sentado no boteco do seu João, na esquina da Rua Augusta com a Marechal Deodoro, eu olhava para as mãos queimadas, mas inteiras. O Paulão e o Marinho estavam do meu lado, bebendo cerveja como se fosse água. Ninguém falava muito. O que a gente tinha vivido não era coisa para conversa de bar. O médico disse que você devia estar morto. O Paulão quebrou o silêncio, olhando para mim. A caldeira explodiu com você a 2 metros de distância. Não tinha como sobreviver. Eu não respondi, só mexi na cicatriz nova no braço, onde um pedaço de metal tinha me cortado. Ela me salvou, mas por que eu? Foi então que a Dona Maricota entrou no boteco, carregando uma caixa de madeira. Ela se aproximou, colocou a caixa na mesa e abriu. Dentro, uma imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida, toda azul, com um rosário entrelaçado. Isso aqui é seu, Zé. Ela sorriu, os olhos brilhando. Eu estava rezando para ela ontem, pedindo para proteger vocês. E olha só, ela apontou para a base da imagem. Lá gravado na madeira estava um nome, José Carlos da Silva. Meu nome? Isso era do seu pai, ela continuou. Ele me deu antes de morrer, falou para guardar para você. Disse que um dia você ia precisar. Eu não conseguia respirar. Meu pai, que eu mal lembrava, que tinha morrido quando eu era criança, ele sabia. Ela te escolheu, Zé? O Paulão tomou um gole de cerveja. Sério, não é todo dia que a gente vê um milagre desses, e não é para jogar fora. Naquele carnaval, eu não fui para a rua. Enquanto Curitiba fervia com blocos na Rua 15, eu fiquei em casa, limpando a imagem de Nossa Senhora, pensando, não era só sobre ter sobrevivido, era sobre por quê. No dia seguinte, voltei à usina, ou ao que sobrou dela. As paredes estavam pretas, os equipamentos retorcidos, mas no meio dos escombros algo brilhava. Era o meu crachá derretido pelo calor, mas ainda legível, e ao lado dele uma moeda de R$1 intacta com a data, 12 de outubro, dia. Só então entendi que todo desafio traz consigo uma lição de esperança.